Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Magno Fernandes e hoje daremos continuidade aí no nosso quadro Papo Reto FUE com a doutora Juliana. Bem, bora lá! Doutora, gostaria de agradecer, muito obrigado por gravar mais esse vídeo para nós. Esse quadro ele é super importante, pois leva informação de qualidade e com transparência, de fato, o que é o transplante capilar, como funciona, tá? Hoje nós vamos dedicar esse vídeo para falar do dia da operação, o grande dia. Nós já vimos aí, já fizemos 2 vídeos, né? Um do planejamento e o que é o FUE, e também nós fizemos um outro vídeo para falar especificamente sobre o pré-operatório. Galera, se vocês não tiveram a oportunidade de ver ainda, eu vou deixar um card aqui para vocês acessarem, tá? Então, sem delongas, vamos lá, doutora. Me conta o porquê, né? Antes de entrar de fato na cirurgia, o porquê que a doutora dá preferência aí em fazer no hospital. Magno, primeiro eu gostaria de agradecer por mais esse convite, né? Por mais um vídeo nosso falando sobre FUE. A escolha do hospital é por conta de segurança, né? Eu prezo muito pela segurança do paciente e eu acredito que o ambiente hospitalar é o melhor ambiente para ser realizada qualquer cirurgia, né? E principalmente o FUE. Então, no ambiente hospitalar a gente tem toda uma sequência de normas, né, a serem seguidas com relação ao despacho de medicação, aos equipamentos, à limpeza, né? Então, tudo é muito mais seguro no ambiente hospitalar. Né? E toda a parte de aparelhagem, de equipamentos, a gente tem que estar preparado para tudo, né? Então o hospital ele é o melhor ambiente para isso, e é por conta da segurança que eu escolho o hospital. Ah, legal. Então, visando aí a 100% a segurança do paciente. E doutora, agora me diz, né, uma coisa que é bem interessante, assim, né? O dia da cirurgia, como que funciona? Eu dei entrada no hospital. Como que funciona? Eu já vou direto para a mesa de cirurgia lá ou não? Eu bato um papo antes com a doutora, ou eu tomo algum café, alguma coisa, ou como que funciona? Como que é a dinâmica? Então, primeiro o paciente chega um pouquinho mais cedo, por volta de umas 6h30, 7 horas da manhã, quando ele faz a internação. Depois da internação, da recepção, ele é encaminhado para um quarto, que é o quarto que ele vai ficar internado. E nesse quarto, a equipe da enfermagem vai colher os primeiros sinais vitais do paciente. Então, temperatura, pressão, pulso, altura, peso. Então, toda essa parte de sinais vitais, elas fazem logo de início, né? Nesse momento, a hora que eu chego no quarto, e eu vou conversar com o paciente, tirar aquelas dúvidas que apareceram de última hora, que às vezes acontece, e também eu vou fotografar o paciente. Então, eu fotografo ele no pré-operatório, né, antes da cirurgia, vou fazer a primeira linha, quando é a linha anterior, então eu vou fazer o primeiro desenho, vou discutir com o paciente aquele posicionamento, aquele formato da linha. Então, o paciente primeiro vai ao espelho, olha, volta, não, quero descer um pouquinho mais, quero subir um pouquinho mais, e a gente vai chegando num acordo com relação a isso, né? Então, é claro que quando tem um acompanhante, a gente vai compartilhar um pouco de opinião também, fala se tá gostando, se não tá, e assim a gente chega nessa conclusão, né, de como que vai ser essa linha. E também é o momento que eu vou conversar sobre as prioridades, né? Então, qual que vai ser o preenchimento maior na região anterior, a distribuição desses fios, se vai para a região da coroa ou não. Então, é nesse momento que a gente tira as últimas dúvidas, né? Eu vou fotografar também após raspar o cabelo, que é tudo feito no quarto. Ah, que legal. Todo ali o planejamento, né, de fato ali da cirurgia é feito com o cabelo ainda grande, né? A doutora não raspa. Primeiro a doutora faz toda a parte de desenho, né? Tanto da área doadora quanto da parte receptora, da linha frontal. E aí vocês batem ali, falam assim, é isso, não é isso? Aí depois raspa o cabelo e aí segue a vida. É basicamente isso. E aí, eu lembro que no meu caso, doutor, eu tomei um medicamento já ainda ali no bate-papo com a doutora, né? Que medicamento que foi esse? Então, no final dessa conversa, um pouco antes de já ir para o centro cirúrgico, o paciente recebe um comprimido, que é um sedativo via oral, e a partir daí ele vai para o centro cirúrgico, né? Então, essa última conversa antes do sedativo, ele vai receber, então, para ficar um pouco mais relaxado, ficar um pouco mais tranquilo, para que a gente possa fazer a primeira parte da cirurgia com tranquilidade. Ah, legal. Agora já falando assim de centro cirúrgico, né, de
já de início, então, pelo que eu entendi, são duas partes, né? A primeira parte ali para retirada dos folículos e a segunda parte já para colocar, de fato, os folículos no lugar certo. Então, como que funciona essa primeira parte, doutora? O paciente chegou, está na mesa de cirurgia, e como que funciona? Então, nessa primeira parte, eu vou fazer toda a extração dos fios. Então, inicialmente, quando o paciente chega, ele vai ser posicionado de lado, né, virado para a região da porta, né? Então, ele fica virado de lado. E daí eu vou fazer a primeira parte da anestesia, que é a anestesia local. Então, uma anestesia injetável. Então, eu vou fazendo, começo aqui para essa região próxima da orelha e vou avançando com o passar da cirurgia. Essa primeira parte, então, eu vou escolhendo os melhores folículos, né? Para fazer, primeiro eu faço testes para escolher a melhor profundidade, o melhor punch para aquele paciente. E a partir daí eu começo, então, essa extração. Entendi. Então, a doutora pega ali o primeiro um punch, né? Tem um punch certo para o tamanho do cabelo do paciente. Na verdade, dependendo da espessura do fio, se o fio é mais fino, se o fio é mais grosso, o número de fios por unidade folicular. Então, tudo isso me faz trocar, às vezes, o tamanho de um punch, principalmente a profundidade. Então, se eu vou aprofundar 3 milímetros, 4 milímetros, 2 milímetros. Então, toda essa parte do início da cirurgia que eu vou determinar como que vai ser adiante. Entendi, bacana. E assim, doutora, esse punch, ele mesmo já retira o fio ou ele só faz uma incisão? Ele só faz uma incisão ao redor do fio. Então, ele solta aquela unidade folicular e a instrumentadora que fica sempre ao meu lado, ela vai, então, com uma pinça bem delicada, extraindo, né, puxando, na verdade, do couro cabeludo essa unidade folicular. E vai ser né? É um trabalho bem de Nossa, que bacana. Então, assim, o trabalho é feito em 4 mãos, certo? A doutora vai fazendo a incisão com punch e aí uma assistente vai retirando, certo? E, doutora, agora, assim, falando de equipe, né? Até aproveitando aí o gancho. Qual que é o tamanho da equipe, né? Porque, assim, eu imagino que tem que ter bastante pessoas, né, para poder escolher, para poder retirar. Conta um pouquinho da equipe para nós. A equipe é bem grande, né? No início da cirurgia começa eu e mais 3 instrumentadoras, mas ao final da cirurgia tem umas 10 pessoas em sala, porque daí chega a anestesista, chega as outras instrumentadoras. Então, assim, a equipe é bem grande mesmo. Isso porque é um grande número de fios, né? São milhares de fios para serem contabilizados, né? Contados. E depois também para colocação, eu preciso de muita gente para conseguir carregar esses implantes para colocar um a um no couro cabeludo de volta. Entendi. E doutora, agora assim, falando de folículos, né? A doutora passou o punch, né? Colocou o punch e aí a sua assistente começou a retirar e os folículos vão para onde? Eu tenho eles ficam armazenados então numa cúpula. Nessa cúpula, então, ficam todos os fios que ela está extraindo naquele momento. E vem uma outra instrumentadora que sempre vai retirando e trocando essa cúpula, né? Então, esses fios que foram retirados, eles são contados, primeiro separados, né? Se são folículos de 1 fio, de 2 ou de 3 fios. E depois, cada grupo deles, vamos supor, de 1 fio, elas vão contando um por um e vão separando em grupos de 50. Então, tem uma bandeja que daí vai separando 50 a 50 até então terminar a contagem. Nossa, então precisa ter uma equipe grande, né? Porque é bem 1 a 1 mesmo, vai contando bastante ali, precisa de uma equipe grande, né? Então, basicamente, essa é a primeira parte, né? A primeira parte, então, a doutora retira e separa os folículos, né? Isso aí, obviamente, deve depender de caso a caso, mas então a gente pode considerar assim que toda a parte da manhã é para fazer a internação e a retirada dos folículos, certo? Então, quando a gente fala de anestesia, a gente está falando de um via oral para dar uma relaxada e no local ali para retirada dos folículos, né? Isso mesmo. Tá bom. Legal, agora voltando assim, indo para a segunda parte, né, doutora, da cirurgia, que é a colocação. Eu lembro que no meu caso, quando eu fiz a cirurgia com a doutora, a anestesista pegou um acesso, né, pegou uma veia minha, e foi ali que eu tomei uma anestesia, que eu só lembro que eu dei oi, depois eu já acordei de cabelo, né, mas essa segunda parte ali eu tomo o
paciente vai tomar uma anestesia, certo? Sim, é outro sedativo, né? Mas um sedativo mais potente, endovenoso. Então, o paciente acaba dormindo mesmo o período da tarde toda, né? Durante toda a colocação dos fios. Isso porque o paciente não pode ficar se movimentando, porque eu preciso colocar todos os fios na mesma angulação, na mesma direção. Então, qualquer pequeno movimento muda muito, né? Então, eu preciso que o paciente fique ali paradinho para que tudo ocorra bem. Que legal, que legal. No meu caso, doutor, eu não lembro de nada, né? Porque eu estava dormindo, passou muito rápido. Mas o que acontece nessa segunda parte, né? Como que é colocado os fios? Como que a doutora prioriza os fios que vão ser colocados primeiro? Como que funciona? Então, quando os instrumentadores estão separando os fios, eu vou ter uma noção de quais fios saíram primeiro, quais saíram depois. Então, eu tenho uma estratificação dessa retirada, né? Então, no final dessa primeira parte da manhã, eu tenho o número total de unidades de um fio, de 2 e de 3 fios. Então, é nesse momento que, tendo o meu desenho feito, eu checo todo o desenho novamente, eu confiro toda a simetria, né, da linha, começo com relação à sobrancelha, com relação ao canto do olho, deixo tudo bem simétrico. E é nesse momento que eu começo, então, a pensar qual que vai ser a distribuição desses fios que eu consegui retirar, né? Então, todas as unidades de um fio, elas são lapidadas no microscópio para que elas fiquem sem nada de pele ao redor. Então, eles ficam bem delicados mesmo, para que eu possa fazer toda essa região bem mais próxima aqui da linha, região bem anterior. E a partir dali, eu começo a colocar as unidades de 2 fios e depois as de 3 fios, porque o que eu quero? Eu quero naturalidade e quero densidade. E eu quero que tenha preenchimento. E isso legal. Eu consigo com as unidades de 2 e de 3 fios. Então, a partir do momento que eu fiz essa primeira linha anterior, eu começo, então, a pensar em densidade e vou distribuindo conforme o número de fios que eu conseguir. E, doutora, assim, quando eu penso em aparelhos, né? Qual que é o aparelho que a doutora usa para a colocação dos fios? A colocação dos fios é um momento muito importante da cirurgia, porque é naquele momento que eu estou inserindo o fio no couro cabeludo, eu não posso permitir que esse fio se dobre, né, que a raiz de alguma forma seja agredida, não pode ter nenhum trauma a esse fio, porque só assim eu vou conseguir com que ele se integre e cresça, né? Então, atualmente, nós usamos alguns instrumentos, chamam-se implanters. Eles são agulhados, então é uma agulha que tem uma canaleta, então cada um dos folículos é encaixado nessa canaleta, um a um, e a partir desse momento ele é meio que injetado no couro cabeludo, né? Só que esse momento é muito delicado, né? O seu é de molas, né? Então, conforme eu aperto o gatilho, então esse fio é inserido no couro cabeludo, na direção que eu coloquei, né? E na profundidade que eu delimitei. Que legal, que legal. É um trabalho bem artesanal, né? Eu acho que nessa parte a doutora consegue dar ângulo para o fio ou não? É do jeito que vai ali? A doutora segue um padrão? Como que funciona nesse momento? Tá. A todo momento eu uso lupa, né? Então uma lupa de aumento. Quando o paciente já tem fios na região, a gente tem, mesmo aqueles que têm pouquíssimo cabelo, ainda tem um fio ou outro. Então, eu sempre vou seguir a direção e a angulação dos fios que são naturais do paciente, para que os fios se somem, né, e sempre mantendo a forma como era naturalmente antes da calvície, né? Então, essa direção, a não ser que o paciente seja totalmente calvo e não tenha, né, eu vou seguir sempre um padrão, que é o mais comum da população, né, para o direcionamento desses fios. Então, basicamente, essa é a segunda parte, já é o encerramento do dia da cirurgia, né? E aí depois é acordar o paciente, seria mais ou menos isso. É basicamente isso, Magno. A manhã toda é a extração e a parte da tarde é a colocação. É óbvio que o tempo em si varia muito de paciente para paciente, tem colocações que são muito fáceis, né? E tem alguns pacientes que já fizeram alguns procedimentos anteriores, né, no couro cabeludo, já tem um pouco mais de fibrose, então essa colocação é um pouco mais delicada, um pouco mais difícil, às vezes a gente demora um pouquinho mais, mas no geral até o final da tarde está tudo já colocado. Legal, legal. E doutora, o que é fibrose? Eu não conheço. O que é fibrose? É um processo de cicatrização mesmo do couro cabeludo. Então, quando o paciente tem cicatrizes ou fez algum procedimento que acabou agredindo o couro cabeludo, é como se ele ficasse um pouco mais rígido, né? Então, para inserir esses fios no couro cabeludo é um pouco mais difícil. Às vezes, quando a gente insere um fio, o fio que está ao lado ele começa a querer sair. Então, a gente tem que ficar o tempo todo se planejando para colocar um e arrumar os outros.
E assim vai. Então é muito mais trabalhoso, muito mais delicado quando o paciente tem essa fibrose. Que legal, legal, interessante, interessante. E doutora, assim, a cirurgia em si, ela não é invasiva, né? Ela é bem tranquila. Então, todos os pacientes, independente do grau, ele vai ter alta no mesmo dia ou não? Ou tem casos que precisa dormir lá no hospital? A cirurgia, assim, que não é invasiva, na verdade ela é minimamente invasiva, né? Como qualquer procedimento, assim, eu estou extraindo os fios, eu estou colocando os fios, então isso gera todo um processo inflamatório. Mas é uma cirurgia que, apesar de ser muito longa, é uma cirurgia minimamente invasiva. Então, todos os pacientes têm alta no mesmo dia, a não ser que tenha alguma intercorrência, mas é muito raro acontecer. Tem alguns pacientes que são de fora do estado, da cidade, que acabam preferindo até, ao invés de ir para um hospital, acabam ficando no hospital, ir para um hotel, desculpa, acabam querendo dormir no hospital. Mas não é necessário que isso aconteça, né? Realmente o paciente pode ter alta 2 horas depois do término do procedimento, acaba indo para casa e vida normal. Legal. Então, basicamente, gente, é isso. A doutora vai lá, tira tudo bonitinho, depois coloca para ficar bonitão e aí vai para casa e curtir o cabelo. Tudo, Magno. Não é, doutora, que, assim, são bastante informações técnicas, eu acho que isso é muito importante para nós, né? E eu, como um case vivo da doutora, a gente tem muita ansiedade, né? E isso pega bastante pra gente, né? A gente já quer acordar no outro dia com o cabelo assim, ó, grandão, né? Mas isso leva um tempo, né? Eu acho que ainda nós vamos fazer um vídeo ainda de pós-operatório, né? Que isso é bem importante também. Mas eu acho que basicamente é isso, né, doutora? A gente não tem mais muito segredo nessa parte, né? Depois é voltar pro leito ali, né? Ficar um pouquinho até a anestesia ir embora de fato e depois você já pode ir para casa, né? Sim, é nesse momento, quando vai para o quarto, ele recebe a primeira refeição, né, depois da cirurgia, porque esse período todo ficou em jejum, né, não se alimentou, e estando bem acordado, é a hora de poder ir para casa. E tem todas as orientações de cuidados, mas acho que é o tema do nosso próximo vídeo, é isso? Nosso próximo vídeo. Aguenta, coração! Aguenta que é o próximo vídeo. Bom, gente, é isso. Esse vídeo ele é muito importante para mim, especificamente. Eu sofri muito antes de chegar nele, eu gostaria muito de ter tido essas informações, saber como que é um passo a passo. Então, doutora, mais uma vez eu agradeço, é uma iniciativa muito boa e não tem o porquê não dar certo, né? É esse tipo de informação que nós precisamos aí sobre o transplante capilar. Mais uma vez, obrigado. E, doutora, quer dar uma palavrinha, quer terminar? Termina, doutora, aí o vídeo, vamos lá. Eu terminar? Nossa! Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou até agora, até o finalzinho. O nosso próximo vídeo está chegando aí no outro sábado, falando sobre pós-operatório. Muito obrigada pela atenção de todo mundo. Continue acompanhando a gente. O Magno aqui no canal e eu lá no Instagram. E é isso, muito obrigada. Tchau, gente. Até mais.